Olá, a gente vem vendo nas últimas aulas assuntos ligados à ética e eu procurei argumentar na semana passada, eu apresentei algumas razões no sentido para dizer que explicar por que eu acho que a moralidade não é relativa, que existe um certo relativismo moral, uma certa influência cultural, social, mas que existem certos valores e comportamentos básicos na moralidade dos quais a gente não tem muito como fugir. E eu argumentei em favor dessa tese baseado em teorias, hipóteses, descobertas da biologia evolutiva e da psicologia. Então, eu vou hoje falar sobre um outro assunto, que é como a reflexão filosófica lidou com a moralidade. Aquelas aulas, as aulas que eu dei na semana passada, sobretudo a aula que eu dei na quarta-feira, em que eu mencionei esses trabalhos, né, sobretudo do Franz de Waal, do Michael Tomasello, do Edward Wilson. Então são biólogos, psicólogos que argumentam nesse sentido. Nós temos um conjunto de comportamentos, emoções, sentimentos, morais que foram selecionados biologicamente em nós e dos quais nós não temos muito como fugir, embora eles possam se manifestar de maneiras muito diferentes, como acontece hoje em dia, né, em culturas, em lugares, em países com tradições diferentes. Mas existem certos padrões comuns que são muito fortes e que determinam, restringem, balizam, digamos assim, o desenvolvimento das culturas. Mas, é claro, isso como um de vocês salientou em aula, né? Isso é um fato biológico e psicológico sobre nós. E a pergunta, uma pergunta importante que se impõe é se, refletindo sobre esses fatos, nós não podemos ser levados a concluir que os nossos comportamentos herdados biologicamente, psicologicamente, estão equivocados. E existe essa possibilidade, a gente pode fazer isso, a gente pode mudar de comportamento reflexivamente. Eu ajo e me dou conta que a minha ação estava equivocada, que as minhas inclinações biológicas e psicológicas não são muito boas, e eu modifico o meu comportamento. E isso é verdade. E há enfim, boa parte da tradição filosófica em ética se dedica a isso, né? A avaliar reflexivamente os nossos comportamentos e os nossos valores. Mas a gente tem que levar em consideração que também o nosso modo de refletir e pensar sobre essas questões foi selecionado biologicamente. Quer dizer, os critérios de racionalidade, de razoabilidade que a gente usa para avaliar se um determinado comportamento ou um determinado valor é adequado ou inadequado, eles também foram selecionados biologicamente. Então, em geral, o que a gente vê é que existe um acordo, uma concordância, uma espécie de harmonia entre a conclusão dos raciocínios filosóficos sobre a moralidade e esses valores básicos que foram selecionados. Isso é natural, é normal, é o que se esperaria mesmo que acontecesse, né? Porque a evolução biológica e psicológica dos nossos comportamentos morais aconteceu simultaneamente com a evolução biológica e psicológica das nossas capacidades intelectuais, racionais, reflexivas. E na verdade uma coisa afetou a outra. E estão muito interligadas. Então, um afeta o outro. Mas eu vou retomar esses assuntos mais adiante. São assuntos assim muito interessantes, profundos e que vêm sendo debatidos de maneira muito intensa nos últimos anos. Então eu vou retomar esse assunto numa outra aula. Tá? Hoje eu gostaria de apresentar
na verdade, retomar um assunto que eu falei na última aula, no último encontro, que foi em que eu apresentei as 3 principais concepções de ética que a gente encontra na literatura e nas discussões públicas hoje em dia. Então, existe se a gente for ver os debates públicos contemporâneos, boa parte da argumentação moral e ética, das atitudes das pessoas, tende a cair num desses 3 modelos. Um é o modelo da teoria das virtudes aristotélica, o segundo é o modelo das teorias deontológicas, dos deveres, cujo principal expoente é Kant, e o terceiro são as teorias éticas consequencialistas, cujo principal representante é o utilitarista John Stuart Mill. Então são 3 maneiras de pensar reflexivamente sobre a correção e incorreção das nossas ações, da nossa conduta, do nosso caráter. São 3, e a elas correspondem 3 atitudes diferentes, né, em ética. E o que a gente vê nos debates morais e éticos contemporâneos é que as discussões, muitas vezes, as divergências que as pessoas têm sobre as questões mais importantes em ética e moral devem-se em parte a essas pessoas estarem usando então critérios diferentes de moralidade e eticidade que advêm dessas 3 tradições. Então vamos ver um pouco sobre cada uma delas. Então antes eu queria começar com essa historinha aqui. A lua não pode ser roubada. Então a história diz o seguinte: um mestre zen vivia uma vida simples numa pequena cabana ao sopé de uma montanha. Certa noite, enquanto estava fora, um ladrão adentrou-a, apenas para descobrir que ali nada havia para ser roubado. O mestre voltou e o encontrou. Vieste de bem longe para me visitar, disse. Não deverias voltar de mãos vazias. Por favor, leve minhas roupas como um presente. O ladrão ficou pasmo, mas pegou as roupas e saiu correndo. O mestre sentou-se, olhando para a lua. Pobre sujeito, ponderou. Queria poder dar a ele essa linda lua. Então aqui a gente tem a apresentação de uma espécie de modelo de conduta. Um modelo de conduta que é o da sabedoria. E é difícil dizer exatamente em que consiste esse modelo, porque diferente dos modelos e outros modelos em ética que estão baseados no raciocínio e na racionalidade, a ideia que está por trás da sabedoria, a ideia das virtudes, não está baseada em nenhum conjunto de regras, em nenhum conjunto de fórmulas que a gente possa aplicar universalmente à vida, nenhum cálculo, mas é uma espécie de sensibilidade, uma capacidade de perceber as circunstâncias particulares de cada momento e aquilo que cada momento exige. E o sábio é o sujeito que tem essa sensibilidade e consegue agir da maneira adequada em cada circunstância. O sábio, em última análise, não é o sujeito que aplica sempre a mesma regra, ele é flexível nesse sentido. Ele pode agir de maneiras diferentes em circunstâncias parecidas, porque ele percebe que as pessoas envolvidas são diferentes e exigem atitudes diferentes. Então a sabedoria é algo que se aprende pela experiência e não pelo mero exercício intelectual. Tu precisa praticar isso. E a sabedoria é aprendida, então, pela vivência prática de uma variedade de circunstâncias e das quais a gente extrai não propriamente uma regra, mas uma atitude adequada, uma sensibilidade adequada. E então, na antiguidade grega, né, essa aqui essa historinha das tradições orientais,
mas eu acho que tem paralelos importantes aqui. E nas tradições gregas, né, em especial em Aristóteles, o que se salienta é a ideia de que a virtude, de que as atividades humanas podem ser exercidas de maneira mais ou menos excelente. Então, um jogador de futebol excelente, por exemplo, um craque de futebol é um sujeito que se comporta, ele executa aquele jogo, ele joga aquele jogo de uma maneira ímpar, melhor do que qualquer outro. Ele se coloca em campo da maneira adequada, ele tem habilidades, e ele faz essas coisas todas. Quando ele está executando essas coisas, ele incorporou aqui uma espécie de sabedoria corporal, e ele faz aquelas coisas sem precisar pensar ou refletir. Aliás, se ele precisasse parar para pensar e refletir onde se colocar em campo, onde chutar a bola, cada vez que ele fosse fazer isso, ele não ia ser um craque, né? Justamente o sujeito que quem faz isso, quem fica refletindo sobre o que está fazendo cada vez que vai agir, é o sujeito que está aprendendo. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente está aprendendo a falar uma língua estrangeira, aprendendo a dirigir um carro, um automóvel, ou aprendendo qualquer nova habilidade. Tu fica lendo o manual, pedindo instruções, pensando sobre o que tu está fazendo é correto ou incorreto. Depois que tu adquire a habilidade, tu faz aquilo, tu executa aquilo sem pensar. Mesma coisa também quando o sujeito está tocando um instrumento, por exemplo, o sujeito está aprendendo um instrumento musical, no início ele fica refletindo sobre o que ele está fazendo, ele precisa ler o manual, precisa ser corrigido, e depois que ele fica se torna um virtuoso, né? Eventualmente pode se tornar um virtuoso no instrumento, ele incorpora aquela atividade, ele faz aquilo sem pensar. Então a mente, o ego, não está propriamente presente ali, é como se ele fosse incorporado no corpo. E bom, existe muita literatura sobre isso, eu coloquei vários vídeos na página da disciplina tratando desses assuntos, eu peço que vocês deem uma olhada depois. E eu queria nesse momento assim salientar que essas atividades, quando são bem executadas, não exigem a interferência do pensamento reflexivo de regras ou de cálculos, né, intelectuais, e que elas fornecem assim uma espécie de modelo que a gente encontra na vida cotidiana, né? Então há muitas pessoas que não têm muita instrução, por exemplo, mas que se portam de uma maneira sábia na vida, e essa sabedoria então não vem de nenhum estudo intelectual nem nada, vem da experiência que elas tiveram, experiências de vida que elas tiveram. Claro, a pessoa pode ser velha e não ser sábia, né? Ela pode não aprender com essas experiências, então ela tem que aprender, ela tem que ter um certo domínio, tem que ter um certo conhecimento, mas esse conhecimento nem sempre se deixa reduzir a regras ou a formas intelectuais. Então, vamos ver, isso fornece um modelo, né, de ética, que é o modelo das virtudes. As outras duas concepções de ética que a gente vai ver, a kantiana e a utilitarista, são modelos completamente intelectualistas, né? A correção e incorreção das nossas ações está baseada numa avaliação intelectual. Então vamos ver como é que é isso aqui. Em primeiro lugar, existem 3 perguntas que a gente tem que levar em consideração e que se espera que qualquer concepção de ética responda. Então a primeira é por que agir eticamente, a segunda é o que torna uma ação ética, qual é o critério de eticidade e moralidade, e em terceiro lugar a gente tem que saber, ou essa concepção tem que explicar para nós como a gente deve agir exatamente quando a gente quer ser ético, né? Exatamente o que a gente deve fazer. Então são 3 questões diferentes.
que foram respondidos aí ao longo das nossas tradições. Só um detalhe, eu estou usando a palavra ética e a palavra moral aqui de maneira meio ambígua, não estou discriminando as duas. Tem gente que faz isso, os nossos propósitos aqui não é muito importante fazer isso nesse momento, mas em geral, quando se fala de moral, você está falando de regras sociais, e quando se fala de ética, você está falando assim de regras mais que podem valer, inclusive, para mim individualmente, por exemplo, regras de virtude, né, ou ações virtuosas. Então, atitudes que eu devo ter independente dos outros. Mas isso não importa muito agora para o nosso propósito, que são bem introdutórios aqui. Então, vamos ver a primeira questão, por que agir eticamente? Aqui tem 3 tipos de respostas que são apresentadas tipicamente na literatura. Uma é o autointeresse. Tem pessoas que justificam que a gente deve agir, dizem que a gente argumentam, né, que a gente deve agir eticamente porque isso é do nosso próprio interesse. Então, tem gente que diz, por exemplo, que a ação ética produz uma harmonia na alma, por exemplo, produz paz de espírito, tranquilidade. E de um ponto de vista psicológico isso parece ser verdadeiro. Há muitos indícios assim, psicológicos disso. Né? Pessoas que são criminosas geralmente se arrependem depois no final da vida, sobretudo. Então, no sentido psicológico, o crime não compensa. A pessoa pode terminar rica e pode não ser pega, mas a consciência pesa para elas. Então tem muitos estudos interessantes feitos, sobretudo em pessoas que já são velhas, que estão à beira da morte, né, que têm doenças terminais, enfim, que estão em asilos. E essas pesquisas sugerem isso, que existe uma paz de espírito, uma harmonia na alma, que é produzida pela ação ética. Se a pessoa olha para trás e vê que viveu uma vida ética, isso produz nela um estado mental, espiritual agradável. Então, é do interesse das pessoas agir eticamente. Tem pessoas, por outro lado, que argumentam que a gente deve agir eticamente porque isso produz uma harmonia social na sociedade. Se as pessoas não agem eticamente, a sociedade entra em declínio e, portanto, a nossa vida fica prejudicada também. Então, se eu quero viver numa sociedade justa, eu devo contribuir para isso. Se eu quero viver numa sociedade onde eu não sou roubado, eu devo contribuir para isso. E a maneira de contribuir para isso é agindo eticamente. Então é do meu interesse também. É do meu interesse que haja harmonia social. Tem pessoas que argumentam que a ação ética se deve à recompensa. Né? Então a gente vê isso às vezes em alguns discursos religiosos, por exemplo. A recompensa da vida eterna, a recompensa em vidas futuras, para quem acredita em reencarnação. Então isso também às vezes fornece uma justificação para as pessoas. É uma justificação autointeressada para a ação ética. Tem pessoas que argumentam que a ação ética é perseguida em razão da reputação. Né? Se a pessoa age eticamente, ela ganha uma boa reputação, isso é uma boa razão. Então ela pode ter interesses ulteriores, para os quais a reputação dela, a fama é importante. Então isso pode ser um motivador também. Tem gente que, por outro lado, argumenta que, além disso, argumenta que uma razão para se agir eticamente é evitar a punição, que pode ser uma punição jurídica, quando existe, ou uma punição social, a sanção social, a recriminação social. Então, essas são todos motivos, razões auto-interessados, né, para se agir eticamente, que a gente encontra aí na literatura e na vida, na nossa cultura. Tem pessoas também, por outro lado, que dizem que essas razões auto-interessadas não são boas razões e que a gente deve agir eticamente porque a moralidade é um fato. Então, é um fato como, digamos, como é um fato, por exemplo, que aqui na minha frente tem um computador. Existem fatos físicos no mundo, né? Existem as leis da natureza, leis físicas, e existem também certas regras morais. E essas leis morais, para os realistas morais, elas são tão reais quanto a realidade dos princípios físicos. Embora elas não sejam visíveis ou observáveis ou testáveis da mesma maneira.
mas enfim, tem muitas coisas que mesmo na física se diz que existem que são invisíveis, até algumas não são testáveis. A existência delas não é testável. Então, o fato de algo ser invisível não é uma razão para a gente desacreditar por si só, para a gente desacreditar na sua existência. Então, por exemplo, tem gente que nas tradições religiosas diz que essas leis são leis criadas, por exemplo, assim como Deus criou o mundo físico, Deus teria criado as leis morais. E tem gente que argumenta, seguindo mais ou menos a mesma linha que eu segui na outra aula, que existe uma evolução da moralidade, e assim como existe uma evolução das espécies, e que esse conjunto de comportamentos e regras que foi selecionado na evolução biológica, eles se tornam fato para nós. E a gente não, assim como é um fato, por exemplo, que a gente só consegue perceber certas cores, certo espectro luminoso, né? Ou a gente só consegue sentir certos gostos de alguns sabores, né? Outros bichos têm sensações diferentes das nossas, podem perceber coisas que nós não percebemos, ou nós percebemos coisas que esses outros bichos não percebem, enfim, existem essas restrições. Assim também é um fato que nós temos o sentimento de justiça, injustiça, lealdade, deslealdade, o respeito à autoridade, a subversão, enfim, a desvalorização da outra face, enfim, são sentimentos muito arraigados em nós. E é um fato, a gente pode mostrar que a gente tem essas reações. Enfim, então são maneiras de argumentar para a realidade da moralidade. Em terceiro lugar, tem pessoas que argumentam que sentimentos ou emoções morais nos inclinam de uma certa maneira. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar da evolução, né? E esses sentimentos ou emoções morais são factuais. E, na verdade, se a gente não, as pessoas que não têm emoções, elas não agem, certo? Então, tem casos disso na literatura médica, né? Pessoas que sofreram lesões cerebrais nas partes do cérebro que regulam as emoções, pessoas então que simplesmente ficam desprovidas de emoções, né? Parece um urso polar do lado delas, elas não ficam com medo, ou coisas assim. Então, essas pessoas que não têm a capacidade de se emocionar, elas não fazem nada. Elas ficam inativas, elas não se sentem mobilizadas para agir no mundo. Então, é um caso assim, a moralidade. Então, esses filósofos e psicólogos argumentam que a moralidade está ligada aos nossos sentimentos e emoções, que não tem uma coisa sem a outra, e os sentimentos e emoções são reais em nós. E que eles nos motivam, nos dão uma razão nesse sentido para agirmos eticamente. A gente tem sentimentos e emoções positivos, sentimentos e emoções negativas. A gente tem sentimentos positivos com a justiça, sentimentos negativos com relação à trapaça. A gente tem sentimentos positivos com relação à empatia e tem sentimentos negativos com relação ao dano. Positivos com relação à lealdade, negativos com relação à traição. Positivos com relação à pureza, à sacralidade, coisas que nós consideramos puras ou sagradas. E negativos com relação a coisas que nós consideramos degradáveis, impuras. Nós temos sentimentos positivos com relação à liberdade e negativos com relação à opressão. Enfim, então isso é possível mostrar, né? Isso nos dá razões para agir. A gente quer essas coisas. Bom, então são variedade, a gente tem uma variedade, né, de respostas possíveis. A segunda questão que uma concepção ética tem que responder, ou se espera que ela responda, é qual é o critério que a gente pode usar para dizer que uma ação é moral ou ética. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa pelo menos um critério mínimo, preliminarmente saber o que é uma ação. Nem tudo que a gente faz é uma ação.
Tem coisas que acontecem com o nosso corpo que não são provavelmente ações, por exemplo, o meu coração agora está batendo, mas não é uma ação minha, o coração não tem nenhum controle, eu acho, sobre o meu coração. Quer dizer, eu sei que se eu subir as escadas correndo, meu coração vai bater mais rápido, se eu me deitar e ficar relaxado, vai bater mais devagar. Mas enfim, eu tenho controle sobre o que eu faço, não sobre o coração propriamente dito. Né? Eu não tenho controle sobre o crescimento dos meus cabelos, por exemplo, ou sobre quando a minha pupila vai dilatar ou não. Coisas assim. Por exemplo, se eu tropeço e aqui eu estou caminhando aqui ao redor e tropeço e quebro um objeto sem querer, isso não foi provavelmente uma ação, né? Foi um acidente. E existem muitas situações desse tipo em que estão inclusive registradas aí nos códigos, no Código Penal brasileiro, né? Que se exclui, que se atenua, que se tira a responsabilidade do indivíduo por aquilo que ele fez. Se a pessoa não sabe o que está fazendo, se é uma criança pequena, se é uma pessoa que está, enfim, que está perturbada mentalmente, tem algum tipo de doença mental. Então são atenuantes e às vezes se considera que a pessoa realmente não tem controle sobre si, não sabe o que está fazendo. Não é provavelmente uma ação. Então o que seria uma ação? Porque a gente tem uma caracterização, tá? Existem outras. Essa está no livro de Arthur Danto, Filosofia Analítica da Ação. Ação é uma intenção realizada pelos meios adequados. Então são 3 elementos. Lembra quando a gente viu a caracterização clássica do conhecimento como crença verdadeira justificada? Aqui a gente tem também uma classificação, caracterização, definição, se quiser, tripartite. Então 3 elementos. Primeiro tem que haver uma intenção para se atribuir a alguém uma ação, essa pessoa tem que querer fazer aquilo que ela faz. Em segundo lugar, essa intenção tem que se realizar. Né? Mero pensamento, eu quero fazer, mas não faço nada, então não tenho provavelmente uma ação. A intenção tem que se realizar e ela tem que se realizar pelos meios adequados. Se eu tenho a intenção de fazer um bem a para uma pessoa e de fato aquilo que eu intencionava fazer aconteceu, mas não pela minha intervenção, mas porque outra pessoa fez a mesma coisa antes de mim, então quem realizou a ação foi essa outra pessoa e não eu. Né? Então, digamos que eu tenha feito alguma coisa, mas que não produziu aquele efeito que eu intencionava. Né? Eu falei com aquela pessoa, mas outra pessoa foi mais ativa e fez, sei lá, agiu de alguma outra maneira. Então tem de ser pelos meios adequados. A gente tem que intervir no mundo da maneira adequada para produzir aquele efeito. Bom, então aqui a gente tem então o assunto sobre o qual eu tinha falado anteriormente, né? O que torna uma ação ética ou moral. E aqui a gente encontra esses 3 grandes grupos aí de teorias morais. As éticas das virtudes, as éticas deontológicas e as éticas consequencialistas. E quando a gente está falando de ação moral, a gente tem sempre 3 elementos envolvidos aqui. Tem um agente, um sujeito que age, tem a ação propriamente dita e depois a gente tem as consequências da ação. E essas 3 teorias éticas, concepções éticas, se caracterizam por localizar o critério de eticidade ou moralidade nos 3 diferentes elementos envolvidos na ação moral. Então, as éticas das virtudes tendem a localizar ou estabelecer o local onde o critério é fixado no agente, é o agente que determina a moralidade da ação. Se o agente é virtuoso, ele age de maneira correta. Então, para saber se uma ação é correta ou não, a gente investiga o caráter do agente. Porque um sujeito é virtuoso, ele age de maneira semi-virtuosa. Senão ele é um sujeito sortudo que agiu uma vez. Não? Então tem certas características que são próprias, né, de um agente virtuoso. Nas éticas deontológicas, especialmente na ética kantiana, o critério da moralidade ou eticidade está localizado na ação propriamente dita, não no caráter. O Kant é bem explícito com relação a isso. O caráter do agente não importa. O sujeito pode ser torpe, vil, viciado, mas fazer uma coisa boa.
Então a correção em correção moral, ética de uma ação depende da regra subjetiva que foi adotada para aquela ação, não no caráter dela. E em terceiro lugar, nas éticas consequencialistas, especialmente a ética utilitarista de John Stuart Mill, o critério da eticidade ou moralidade está localizado nas consequências da ação, não no caráter da gente, nem na regra adotada para aquela ação particular, mas no cálculo das consequências. Então vamos ver cada uma delas agora em sequência. Vamos começar pela última, de John Stuart Mill. O John Stuart Mill escreveu o seguinte: ações são corretas à medida que tendem a promover a felicidade, e erradas se tendem a produzir o reverso da felicidade. Não a felicidade do próprio agente, mas a de todos os envolvidos. Então, vê assim, esse aqui é o critério de correção ética e moral de uma ação para John Stuart Mill. Então é um critério baseado nas consequências da ação. Baseado num cálculo. A gente vê o que foi feito e calcula as consequências. Se uma pessoa age de uma certa maneira, que efeitos isso tem para a felicidade das pessoas envolvidas. Tanto da pessoa que age, quanto todos que são afetados por aquela ação. Então, existem vários cursos de ação alternativos possíveis. Qual deles é o melhor? Para saber qual deles é o melhor, a gente calcula as consequências. Vê qual delas produz a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Essa é a melhor ação. Essa é a ação correta. Às vezes a ação correta é uma que prejudica o agente. O agente pode ficar infeliz, mas os demais envolvidos têm a sua felicidade aumentada. E às vezes não. Então é um cálculo que tem que ser feito. Tá? Esse cálculo é difícil de ser feito, porque nem sempre é fácil estabelecer uma medida da felicidade, enfim, uma medida comparativa. Tem pessoas que podem ser mais sensíveis, tem pessoas que podem ser menos, enfim, tem mil e um detalhes aí que afetam esse cálculo. Mas, enfim, os utilitaristas mais sofisticados têm critérios sofisticados para resolver esses problemas. Né? E eles acham que, embora possa haver dúvidas com relação a casos assim, limítrofes, para as questões mais básicas, assim, o critério mais ou menos é suficientemente claro. Então esse é o argumento deles. Então o que é importante aqui? Primeiro que se trata de um critério puramente intelectual. Ele não exige nada assim no que diz respeito ao caráter da gente. Né? O caráter da gente, se o sujeito é bom, o sujeito que fez aquilo é bom ou mal, se ele é vil, torto, viciado, não importa, ele pode fazer uma coisa boa. E a bondade da ação então é medida, ou a correção moral da ética da ação é medida exclusivamente pelas consequências. E o cálculo tem que ser feito de maneira impessoal, né? Não é algo que vale para mim, não vale para ti, enfim, a gente tem que ter um critério objetivo. Essa é uma ética impessoal que pretende ser objetiva e intelectual. Então, essa é uma alternativa, e essa alternativa, a gente vê, ela é muito usada hoje em dia, quase exclusivamente é esse tipo de critério que se usa na decisão ou na discussão sobre políticas públicas. Né? Então, quando, por exemplo, se está discutindo, por exemplo, o governo, os deputados, o governo estão discutindo o orçamento do ano que vem, o orçamento do governo federal para o ano que vem, se vai botar mais dinheiro na agricultura, na indústria, na educação, na saúde, enfim, o que vai fazer com o dinheiro. Em geral, o cálculo, a discussão é melhor botar aqui porque isso vai produzir, vai ser melhor para a felicidade geral da nação. Vai produzir resultados melhores para o país como um todo. Esse é um tipo de argumento tipicamente consequencialista. E é difícil mesmo de se fugir desse tipo de raciocínio, desse tipo de racionalidade consequencialista quando a gente está lidando com questões de ordem pública. A gente vai ver assim, questões de administração pública. Mas enfim, eu vou voltar a esse assunto depois. Tá? Aqui a segunda grande concepção, que é também os mais influentes hoje em dia, se deve a Immanuel Kant,
E o Kant também tem um critério que é um critério de moralidade e eticidade que é impessoal e que pretende ser objetivo. É um critério assim racional. E como o John Stuart Mill, esse critério desconsidera o caráter da gente. As motivações psicológicas, o estado psicológico da gente é irrelevante aqui. Mas, diferente do John Stuart Mill, o Kant acha que também as consequências são irrelevantes. Que uma ação, a gente não pode determinar a moralidade, que uma ação nunca é ética, segundo Kant, nunca é ética ou moral em razão das suas consequências. Ela pode ter consequências muito infelizes, assim, mesmo assim ser uma ação ética e moral. Então é um critério bem diferente. Para Kant, o critério está localizado no que ele chama de máxima. A máxima, que é o princípio subjetivo da minha vontade. Então, quando eu ajo segundo uma regra. Né? Então, digamos, vamos pensar assim, digamos um médico que está tratando de uma pessoa que está doente. Esse médico, por que ele está fazendo aquilo? Que regra ele está seguindo ali quando ele está fazendo aquilo? Né? Será que ele está pensando no sucesso profissional dele? Será que ele está pensando no dinheiro que ele vai ganhar depois do paciente? Será que ele está pensando no bem-estar do paciente? Será que ele está pensando na reputação dele? Então, o que o Kant diz? Se ele está pensando nas consequências da ação, ele não está agindo eticamente. O critério de Kant, ele descreveu sobre isso que ele chama de imperativo categórico. Uma das formulações de imperativo categórico é essa aqui. Age de tal maneira que possas querer que a máxima, o princípio subjetivo da minha vontade, a máxima da tua ação se transforme em lei universal. Então, tem alguns casos em que isso parece funcionar muito bem, né? E o Kant parece ter pegado isso de maneira perfeita. Então, por exemplo, quando ele argumenta que quando a gente trata um outro indivíduo como um meio para um fim ulterior nosso, quando a gente explora aquela pessoa, que a gente está usando aquela pessoa para um outro fim, isso racionalmente não é algo que a gente possa querer que seja universalizado, porque se for universalizado, as outras pessoas também vão me usar para os fins delas. Isso não é algo que racionalmente ninguém queira, né? Porque a gente não se sente assim incompatível assim, com a nossa dignidade. Kant dá outros exemplos. Por exemplo, a gente diz assim, o roubo. Por que o roubo é imoral? Porque quando uma pessoa rouba de outra, ela toma como princípio subjetivo da ação, em geral, né? Claro que existem certos roubos e roubos. Mas em geral, então a gente teria que ver os detalhes, tá? Mas em geral, quando a pessoa rouba, ela tá tomando a propriedade, um objeto que pertence a outra pessoa, e pegando para si. E se isso fosse universalizado, como a gente diz, né, todas as pessoas agissem dessa maneira, então aquilo que eu peguei para mim agora vai ser tomado por outras pessoas, e na verdade, se isso for universalizado, a própria ideia de propriedade vai deixar de fazer sentido. Né? Para haver propriedade tem que haver respeito por isso. Então, mesma coisa que a gente argumenta com relação à mentira. Mentira é imoral, porque quando eu minto, eu tenho a intenção, eu digo algo que eu julgo ser falso com a intenção de enganar outra pessoa. O que eu acredito ser falso para enganar outra pessoa. Então, se todo mundo fizesse isso, a própria linguagem se tornaria impossível, né? Porque eu nunca poderia me comunicar com ninguém, porque as pessoas vão agora também estar mentindo, não sei se é verdade, e aí as palavras deixariam de servir a função que servem. Então, esse tipo de critério que a gente emprega aqui, que desconsidera as consequências, e a gente encontra ele muito seguidamente também nas discussões contemporâneas, mas não nas discussões de políticas públicas, não tanto, mas mais em questões que dizem respeito àqueles valores que nós consideramos
invioláveis, por exemplo, a valores básicos que diz respeito à vida, à liberdade, aos direitos humanos básicos. Né? Então, quando a gente está lidando com questões de vida e morte, quando está lidando com questões de ética médica, por exemplo, eles estão realmente muito ativos. E a terceira grande concepção que a gente encontra na literatura é a concepção aristotélica, com a qual eu tinha começado. E nas concepções aristotélicas, nas éticas das virtudes, o critério está localizado no agente. Então, o que determina a correção, a adequação de uma ação é o caráter da agência. Para saber se uma ação é boa, as ações são adequadas, corretas, se elas são ações de pessoas virtuosas, ou se a gente age como uma pessoa virtuosa agiria naquela circunstância, uma pessoa sábia, tipicamente, né? E agora, esse não é um critério agora intelectual, não está baseado em nenhum cálculo, não está baseado em nenhuma abstração, está baseado em uma espécie de sensibilidade e que se adquire pela experiência. Então, o sábio é o sujeito que tem conhecimento do que ele está fazendo, ele adquiriu um conhecimento prático daquilo, pela evidência. Ele decide agir de maneira virtuosa e essa decisão dele é estável. Não é algo assim que ele faz de vez em quando e depois não faz mais. É um sujeito que é corajoso, por exemplo. A gente sabe que ele vai ser corajoso quando o perigo aparecer. Então não é o cara que vê lá uma vez na vida foi corajoso. Não, esse aí não é corajoso. Ele não tem essa virtude. Ele pode ter agido daquela maneira naquela circunstância. Ele agiu como uma pessoa corajosa agiria naquela circunstância. Mas ele não tem... o caráter dele não é assim. Então a decisão de agir de maneira virtuosa tem que ser instável. E em terceiro lugar, a pessoa tem que estar inclinada nesse sentido. Para ele não pode ser difícil. Ele tem que fazer aquilo sem muito esforço. Então, de novo, o modelo aqui é o modelo da excelência nas atividades esportivas ou musicais, por exemplo. Né? Um sujeito que é um virtuoso no violão, por exemplo, ele toca bem sem fazer muito esforço. E assim como uma pessoa pode ser virtuosa nos esportes, pode ser virtuosa na música, ela pode ser virtuosa também na vida em geral. E enfim, na sua conduta em geral. Né? Então, esse é o sujeito sábio. O sujeito sábio não é um sujeito que sabe tudo, mas é o sujeito que aprendeu pela experiência a reconhecer que em determinadas circunstâncias ele não tem conhecimento suficiente, então ele pede ajuda, ou enfim, ele estuda e faz alguma coisa. Ele age da maneira adequada mesmo quando ele não sabe, entende? Esse é o ponto. Né? Quando ele não sabe o que fazer. E quando ele não sabe o que fazer, ele reconhece isso. Então, esse também é um tipo de ética muito usada hoje em dia por nós, e sobretudo quando a gente está lidando com questões pessoais, na vida familiar, por exemplo, quando a gente está educando os filhos, nos relacionamentos amorosos, afetivos. A gente não segue éticas assim kantianas, nem cálculos consequencialistas em geral. A gente faz julgamentos e molda, modifica, reflete baseados nas experiências passadas. A gente vai adquirindo uma certa sabedoria de viver e vai modificando nossos conhecimentos, a nossa sensibilidade vai se moldando e a gente vai adotando esse tipo de... Então isso Então essa é uma situação que a gente vive contemporaneamente em que nós não temos uma tradição única mais em ética, nós temos várias, e isso levou um filósofo contemporâneo, Alasdair MacIntyre, no livro Depois da Virtude, a dizer que a nossa situação ética hoje é de a gente tem uma espécie de colcha de retalho, né? A gente tem um pouquinho de ética antiga, um pouquinho de ética kantiana, um pouquinho de ética utilitarista, e a gente mistura essas coisas. Mas isso dá muita confusão, e essa é uma das razões pelas quais tem tanta divergência ética, moral, tão pouco entendimento. É uma das razões, não é a única, né, pelas quais tem tão pouco entendimento em questões éticas muito básicas. Né? Tem outras razões para isso estar acontecendo também. A nossa sociedade mudou muito nos últimos anos, tem tecnologias novas, o comportamento das pessoas se alterou radicalmente com a internet, por exemplo. O comportamento, a estrutura familiar foi alterada depois
pílula anticoncepcional, enfim, tem muitas coisas mudando, acontecendo, e nós não temos uma nova tradição ética que seja unificadora. Além disso, a gente vive hoje numa sociedade, uma cultura, um mundo globalizado. Então, aquelas tradições mais localizadas, né, que são influentes, suficientes para resolver os problemas daquela tradição, quando elas se encontram com outras tradições, a gente não tem critérios unificadores. Né? Isso é um problema grave que tem que ser discutido. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, mas antes peço que vocês deem uma olhada. É claro que essas tradições todas têm certas objeções que são tipicamente feitas, né? O utilitarismo, um problema central é o de como lidar com os direitos das minorias e direitos individuais, porque como a felicidade, no cálculo da felicidade de todos os envolvidos, se tem um indivíduo, muitas vezes, se a gente for adotar de maneira mais estrita esse cálculo, muitas vezes um indivíduo, um grupo pequeno de indivíduos é obrigado, né, nessa concepção ética, a sacrificar a sua felicidade em favor da maioria. E isso às vezes se choca com concepções da ética kantiana, né, da ética aristotélica, que podem considerar esse sacrifício inadequado naquela circunstância particular. Outro problema para as éticas utilitaristas é o de como chegar a essa medida comum, como calcular a felicidade, como estabelecer essa métrica. Né? Esse é realmente um grande desafio para a ética utilitarista. Para os kantianos, uma objeção importante que se faz é o de como aplicar aquela regra abstrata para casos particulares. E um caso famoso disso é o que o Kant escreveu com relação à mentira. Né? A mentira é sempre errada, em todos os casos, não tem exceção. Porque se a mentira for adotada como lei universal, a própria linguagem vai se tornar impossível. Então o Kant foi bem categórico nisso. Mas a maioria das pessoas acha que o Kant cometeu um equívoco aí, porque tem certas circunstâncias particulares em que o indivíduo parece estar moralmente autorizado a mentir. Né? Por exemplo, o exemplo clássico que se dá nesse sentido é o da... digamos que eu esteja vivendo num regime totalitário, digamos na Alemanha nazista, e tem um amigo que é judeu, e o cara está fugindo da polícia e se esconde na minha casa e vem a Gestapo atrás dele, bate na minha porta e pergunta se ele está ali. E segundo Kant, eu tenho que dizer, se o agente policial essa pergunta se ele está ali, eu tenho que dizer a verdade. Mas em geral a gente considera, as pessoas consideram que não, que a gente está autorizado moralmente, na verdade é obrigado moralmente a mentir para a Gestapo, porque esse cara está mal intencionado. Né? Então tem gente que argumenta, enfim, os kantianos acham que é possível estabelecer uma hierarquia, tem outras regras que são mais importantes, então tem argumentos e contra-argumentos nesse sentido, mas em geral essa é uma objeção que se faz. Outra objeção que se faz às éticas kantianas é que elas tendem a desconsiderar o estado psicológico da gente. Né? Então, o que importa é a regra subjetiva da ação, a regra objetiva que é adotada pelo sujeito. A regra ele usa para fazer aquela ação. E tem gente que acha que, além disso, que uma ação para ser moral ela tem que ser acompanhada dos sentimentos, das emoções adequadas. Então, se eu faço um bem para uma outra pessoa, mas age de maneira fria com relação a ela, então não é muito. Tem pessoas que argumentam que isso não é propriamente uma ação moral. Que eu estou simplesmente seguindo um cálculo, que eu estou simplesmente agindo de maneira racional e que eu não estou me portando como um ser humano que deve se comportar com relação a isso. Então tem a ação, tem gente que objeta, né, que a ação moral adequada tem de vir acompanhada dos sentimentos e das emoções adequadas. E o Kant acha que não. O Kant achava que os sentimentos, emoções, a atitude psicológica é irrelevante. Então tem uma discussão também sobre isso daí. E com relação às éticas aristotélicas, uma objeção que se faz é que as inclinações, o caráter da gente, como a gente não tem mais uma tradição
cultural unificado no mundo contemporâneo, a gente tem muitas tradições, né, interagindo umas com as outras, a gente não tem um modelo único de virtude. Isso inclusive foi mencionado por um de vocês, né, na última aula. É uma objeção importante. A gente não tem um critério único de moralidade, de virtude, então dois sábios podem chegar a conclusões diferentes sobre aquilo, como agir naquele caso particular. Então isso é uma possibilidade. Eu peço que vocês deem uma olhada agora nos chamados dilemas do Bond ou do Trolley. Tem um vídeo lá sobre isso. Esses dilemas vêm sendo muito discutidos nos últimos anos. E eles também apresentam de maneira assim ficcional alguns problemas para essas concepções da ética e da moralidade.